noite, amigos. Florianópolis, Santa Catarina, ICEF, Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis. Reunião ao vivo, 2014, novembro 19 de novembro. Bem, queridos amigos, iniciando a nossa reunião, vamos contactar com a equipe extrafísica, fraterna, amorosa, estudiosa, com nossos amigos da dimensão espiritual, solicitando a eles que nos intuam, nos amparem e que tenhamos uma reunião produtiva e fraterna. Boa noite a todos. Está iniciada então a nossa reunião. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre mediunidade, tipos e comunicação intervivos. Bem, então vamos iniciar a nossa exposição. Observem que a palavra comunicação mediúnica ela está sobreposta, ou seja, está havendo uma aproximação, um contato entre duas dimensões, a dimensão extrafísica e a dimensão física, ou seja, o encarnado com um desencarnado. Antes de nós vermos tipos de mediunidade, vamos ver alguns conceitos preliminares, considerando que o pessoal que nos assiste tem diversos níveis de informação. Alguns têm alto nível de informação, outros estão iniciando, começando a conhecer, né? Então vamos ver alguns conceitozinhos simples e básicos. Bom, mas antes de conceitos básicos sobre mediunidade, vamos ver conceitos básicos ou princípios básicos da doutrina espírita. Quais são eles? Primeiro, para que nós sejamos espíritas, nós devemos admitir a existência de uma inteligência, de um amor no universo que coordena todas as leis físicas, leis químicas, leis biológicas, todas as leis da natureza são coordenadas por uma força maior, uma energia maior, uma inteligência maior, um amor universal, que é Deus. O conceito espírita de Deus não é um conceito antropomórfico, não é um conceito semelhante a algumas religiões que consideram Jesus Deus, ou que dão uma afeição humana ou humanoide a Deus com emoções. Deus ficando triste, bravo, contente, castigando, perturbando, etc. Né? A ideia espírita de Deus é diferente. Deus é imutável, é perfeito, é sempre igual. É o amor que banha o macrocosmo e o microcosmo do universo. O segundo conceito básico é que é a existência da alma ou do espírito. Quem somos nós? Nós não temos um espírito, nós não temos uma alma. Nós temos ou estamos em um corpo, mas nós somos um espírito. E quando na dimensão biológica se chama de alma. Alma e espírito são sinônimos. Se refere mais à alma quando está encarnada. Certo? Mas essa é uma característica muito específica da doutrina espírita, é que nós não temos uma alma, nós somos uma alma que transcende, que sempre existiu, existirá, está passando transitoriamente por aqui. Outro conceito é da sobrevivência, ou seja, não existe morte. Morte é uma crença, é uma ilusão, não existe morte, existe sempre vida. Existe sempre vida depois da vida. Continua sempre. Então, esse é outro conceito básico. O quarto conceito básico é a mediunidade, que vamos conversar um pouco hoje, ou comunicabilidade dos espíritos. O que é mediunidade? É comunicação com os espíritos. Simplesmente isso. A pluralidade dos mundos habitados. Na casa do Pai há muitas moradas,
Ou seja, a casa do Pai é o universo. Muitas moradas, astros habitados, dimensões habitadas. Tá? Então, essa frase é de Jesus, né? Na casa do Pai há muitas moradas. Nós sabemos, conhecemos e, portanto, acreditamos que a Terra não é o único local habitado do universo, mas existem infinitos astros habitados. Reencarnação, ou seja, nós renascemos muitas vezes com que finalidade? Não é pagar pecado. Primeiro que pagar está errado e pecado também. Né? Nós podemos cometer erros, equívocos, e isso gera consequências automáticas. Não se paga, certo? São consequências naturais. E a finalidade da reencarnação não é de forma nenhuma pagar pecado. É crescer, é evoluir. Nós reencarnamos com finalidade evolutiva. Qual é a finalidade maior da reencarnação? Adquirir a felicidade e a sabedoria. Todos nós, sem exceção, seremos profundamente sábios e profundamente felizes. Não há saída. Porque viemos de um ser perfeito. Só que isso demora mais tempo, menos tempo. Mais milhões de anos, menos milhões de anos, mas não há saída, né? Quem não gostar, pode fazer uma cartinha. Caro Deus, não gostei, não quero ser imensamente feliz e sábio e tal. Né? Mas não há saída. Realmente, todos nós evoluiremos infinitamente rumo à sabedoria e à felicidade. E outro princípio é a evolução. Né? Tem uma frase de Jesus que diz o seguinte: nenhuma das ovelhas se perderá. O que significa nenhuma das ovelhas se perderá? Significa que todos evoluem, todos chegam à perfeição, todos chegam à sabedoria, mas tempo ou menos tempo. Bom, então isso aqui são os princípios básicos da doutrina espírita. Isso aqui é o espiritismo. O resto são detalhes de funcionamento, né? Características, peculiaridades, né? Subdivisões, mas isto resume o que é o espiritismo para quem está começando. Histórico da mediunidade. Bem, em termos de histórico, mediunidade não é uma descoberta do espiritismo, nem uma invenção do espiritismo, nenhum mérito do espiritismo. Sempre houve mediunidade. Desde o tempo das cavernas, passando por todos os povos, há comunicação com o mundo espiritual. E em todas as religiões, com nomes diferentes, viu um anjo se comunicou, falou com o anjo, etc. Recebeu uma informação, teve uma profecia, e assim por diante. Então, o contato com o mundo espiritual sempre existiu. Apenas o espiritismo estuda, classifica a questão e dinamiza isso de uma forma técnica e profundamente ética, dentro da filosofia espírita. Conceito de mediunidade, o que é? É o intercâmbio com o mundo espiritual. Ponto. O que é mediunidade tarefa? Mediunidade tarefa, também chamado mediunato, é quando o indivíduo é chamado de médium. Porque todo ser humano é médium. Todo ser humano tem sensibilidade de algum nível pequenininho para sentir presença de espírito. De alguma forma tem alguma sensibilidade. Todo ser humano tem isso. Porém, a gente diz o seguinte: Dona Alice é médium. Ah, Dona Alice é médium? Eu não sabia. Que tipo de mediunidade ela tem? Não, ela é psicografa. Aí o seu João, o primo dela, também. Ele tem psicofonia, ele dá incorporação, popularmente se diz, né? Os espíritos se comunicam por ele. Ah, interessante, seu João é médium, então. Quer dizer, Dona Alice e seu João são médiums. É uma forma de dizer quando a pessoa tem a mediunidade educada, desenvolvida. Então tem o chamado mediunato, ou mediunidade tarefa. O que significa isso?
que dentro da programação espiritual dessa pessoa está o seguinte: você vai nascer em tal país, vai se reencontrar com tais e tais pessoas, vai resolver tais e tais questões, vai ter tais e tais oportunidades, superar tais dificuldades, desenvolver profissão em tal área, e também dentro da sua programação está trabalhar mediunicamente. Então, o indivíduo é chamado de médium, tem mediunidade, tarefa ou mediunato. Bem, média, não é café com leite, né? Média. É muito comum as pessoas dizerem o seguinte: olha, a Dona Maria é uma ótima média. Está errado. Essa palavra não tem masculino e feminino, é o médium e a médium. Só tem uma exceção, realmente é uma exceção, né? É quando a médium não é nem alta, nem baixa, ela é média, apenas isso, né? É a única maneira de entender média, né? Mas não é uma palavra realmente ligada à mediunidade. Outro detalhe é o seguinte: não é mediunidade um fenômeno anímico ou paranormal. Por exemplo, eu posso estar aqui e de repente eu capto telepaticamente o que a Iracema está pensando, né? Iracema está pensando em tal coisa. Não foi nenhum espírito que me soprou, eu apenas captei telepaticamente, né? Claro que eu teria que estar concentrado, prestando atenção na Iracema para acontecer isso. Mas se eu tivesse prestando atenção nela e captasse, isso não é mediunidade. Isso é telepatia. É um fenômeno da minha alma. Certo? É um fenômeno, o quê? Anímico, de animus, alma. É um fenômeno anímico ou paranormal. Se eu coloco a mão sobre um livro e se eu fosse um clarividente, por hipótese, colocasse a mão no livro e dissesse assim, alguém me perguntasse: doutor Ricardo, você é clarividente? Então lê a página 97. Eu me concentro, me esforço e começo a ler a página 97 com os olhos fechados, com a mão sobre o livro. Isso não é mediunidade, é clarividência. É um fenômeno anímico ou paranormal. Exceto se vem um espírito e está lendo e está me soprando aqui. Aí sim, aí é um fenômeno mediúnico. É outra coisa. É para explicar que existe mediunidade e fenômeno anímico. São coisas diferentes. Certo? Médium é diferente de espírita. Tá? Chega uma pessoa no meu consultório, traz uma criança para examinar, aí eu examino, tal, a gargantinha inflamada, receito. Aí a mãe da criança vira a mim: doutor Ricardo, se eu ver algo mais no meu filho, já sei o que ela está pensando, né? Eu digo: não, está tudo bem, vacina está em ordem, etc. Finge que não entendo. Não, mas eu estou falando de outras coisas. O que a senhora está querendo saber? Eu sei que o senhor é espírita, né? O senhor pode ver alguma coisa a mais nele. Olha, eu não sou médium. Mesmo se fosse, eu não ia dizer que era no consultório no lugar certo. Tá? Não sou médium. Tá? Aí ela assim: mas o senhor, eu ouvi dizer que o senhor é muito... Eles usam muito a palavra muito espírita, né? Tem muito espírito, pouco espírita. Eu ouvi dizer que o senhor é muito espírita. Disse: olha, eu posso ser espírita, mas eu não tenho mediunidade, eu não vejo, nunca vi um espírito. Como? O senhor nunca viu um espírito? E esse que está do seu lado, assim, de branco, de bigode, não sei mais o que e tal, o senhor não vê também? Eu digo: não. Mas eu pensei que o senhor visse. Não, eu não sou médium. Aliás, a senhora é médium. Não, Deus me livre, eu não sou médium. O senhor é que deve ser. Não. Se a senhora não está vendo um senhor de branco, de bigode do meu lado, significa que isso é uma mediunidade. Aí não é clarividência, é vidência mediúnica. Tá? Está vendo o espírito, que eu não estou vendo. Então a senhora que é médium, só que a senhora não é espírita, eu sou espírita, mas não sou médium. Então as pessoas confundem, quem é médium acha que é espírita, né? Às vezes a gente passa na rua, estão distribuindo os papeizinhos, né? Botam no vidro do carro da gente, abre o vidro, eles colocam o papelzinho, aí diz assim: Dona Alice, vírgula, espírita, assim, Dona Alice, vírgula, espírita, vê a sua sorte, resolve o seu problema familiar, não sei mais o que, conjugal, e financeiro e tal, preços módicos e tudo mais, né? Aí
primeiramente, ela não é espírita. Com certeza não é espírita, porque o espírita não dá consulta mediúnica e cobra baratinho, ou não sei mais o que. Não existe isso. Tá? Então, é contra a doutrina espírita, contra a nossa filosofia. Mas ela deve ser médium. Só que ela está chamando, alguém está distribuindo folhetim, está chamando ela de espírita. Tá? Se não receber o folhetinho desse, muitos de nós já recebemos. Tá? Bom, a mediunidade pode ser consciente ou inconsciente. Consciente é quando o médium da comunicação está acompanhando com todo o cérebro ligado no fenômeno. Então ele está escrevendo, está sabendo o que está escrevendo. Né? O inconsciente, quando ele fecha os olhos ou não, escreve de trás para frente, invertido, em francês, em inglês. Então é um clássico médium inconsciente. Tá? Então existe a mediunidade mais consciente, menos, mais inconsciente ou menos, em graus infinitos. Não tem só dois tipos, consciente ou inconsciente. Tem partes, classificações intermediárias, tá? Chama-se obsessão a ação persistente, constante de um espírito de uma forma negativa sobre uma pessoa. Pode ser um espírito encarnado ou desencarnado. Tá? Uma mãe pode obsediar uma filha. Ela segue cegamente o que a mãe diz, certo ou errado. Ela é totalmente dominada pela mãe. Um líder negativo, ele obsedia um grupo ou uma comunidade, todo mundo segue cegamente ele. É um processo de domínio mental. Tá? Então existem entre encarnados, entre desencarnados, ou entre encarnados e desencarnados. Tá? O mais comum da obsessão, que se fala, que se conhece, é quando um espírito negativo, desequilibrado, exerce uma ação contínua, frequente, constante, negativa sobre uma pessoa. Isso é obsessão. Uma influência fugaz não é obsessão. Bem, vamos ver agora os tipos de mediunidade. São dois grandes grupos. A mediunidade de efeitos físicos e a de efeitos intelectuais. O que é mediunidade de efeitos físicos? É aquela onde fisicamente se vê, se percebe alguma coisa. Por exemplo, na mediunidade de efeitos físicos, há sempre o fenômeno da ectoplasmia. O que é isso? É liberação, saída de ectoplasma do médium. Aqui, produzindo ectoplasma em grande quantidade. O mais comum é tão pouquinho ectoplasma que a gente não enxerga. Nós trabalhamos com ectoplasma toda segunda-feira na sessão mediúnica, só que não vemos o ectoplasma em pequena quantidade. Não dá para enxergar. Certo? Quando há médiuns de efeitos físicos que produzem grande quantidade de ectoplasma, os fenômenos de materialização, por exemplo, podem aparecer. Né? Bem, então alguns tipos de mediunidade de efeitos físicos. Materialização. Aqui está o espírito materializado, que chamava-se Kate King, é uma inglesa, através de uma médium chamada Florence Cook. E esse aqui é o Dr. William Crookes, sábio inglês, sábio mesmo, porque participou da descoberta de elementos químicos, estudou a espectroscopia lunar, inventou a ampola de Crookes, aquele tubão da televisão lá, que é da antiga, né? Aquele tubo, era a ampola de Crookes, foi ele que inventou. Então ele era um sábio, um cientista. E ele pesquisou muito materialização de espíritos. Tá? Ele chegou a ser condecorado pela rainha da Inglaterra, não pela materialização de espíritos, mas pelas pesquisas científicas dele. Tá?
Então, nesse caso, há uma grande quantidade de ectoplasma. O espírito coloca no seu corpo espiritual ectoplasma para que seja visível por todos os presentes. Tá? E a gente cumprimenta o espírito, aperta a mão dele, etc. Né? Outro, pneumatografia. É um outro tipo de mediunidade de efeitos físicos. O que é pneumatografia? Pneuma quer dizer ar. O pneu está cheio de ar. Pneu quer dizer ar, em grego, né? Pneumonia, onde tem o ar no pulmão, né? Grafos é escrever. Então, pneumatografia é uma escrita que parece vir do ar. Assim, deixa-se uma caneta trancada numa gaveta com papel. Chaveia-se a gaveta, o coordenador da pesquisa bota a chave no bolso e na sessão de materialização, os médiuns doam um ectoplasma, os espíritos utilizam esse ectoplasma para pegar a caneta, porque senão pode pegar a caneta direto. Usa o ectoplasma, pegam a caneta e escrevem. Então, como se fosse o ar que está escrevendo. Daí, pneumatografia. Existe um sinônimo de pneumatografia que é escrita direta. Mediunidade de escrita direta. Pneumatofonia. Fono, voz, né? Fonoaudiologia, né? Microfone, fono, voz. Fono, voz. Pneuma, o pneumato, é que vem do ar. Então é uma voz que aparece no ar. Também chamada mediunidade de voz direta. A gente está aqui, de repente a voz fica circulando. Eu já presenciei uma sessão de comunicação de efeitos físicos, onde não deu ectoplasma suficiente para dar voz direta. Então o espírito disse o seguinte, chamava-se Jofre, o espírito. O Jofre falou o seguinte, isso era na Avenida Mauro Ramos, 303, onde morava a dona Silvia Kiel e o engenheiro Kiel. Tá? A família Kiel faziam sessões de materialização. Quando eu fui, certo? Não deu a voz direta, mas deu um assobio direto. Então ele dizia o seguinte, olha, só dá para fazer um assobiozinho, porque tem muito pouco ectoplasma, para botar na minha laringe, no meu lábio aqui, para mim poder fazer o som. Então a gente sentia um assobio que entrava, por exemplo, passava nesse ouvido, vinha atrás, aqui assim, vinha no outro ouvido. Então ele foi assobiando no ouvido de cada um, entende? Foi a única forma de pneumatofonia que eu assisti. Aqui está o espírito dizendo, boa noite. E esse aqui levou um sustinho, né? Ficou uma voz que chegou no ar assim de repente. Levitação. Né? Vamos ver aqui. Aqui está o livro. Né? O grupo mediúnico, normalmente não são 3, deve ser um grupo maior para dar mais suporte energético. Só que é muito complicado fazer muito boneco. Eu fiz 3 aí. Geralmente 6, 8, 10, até 14, né? Aqui está o livro. Os médiuns estão doando ectoplasma e o espírito vai levantar o livro. Né? A documentação científica aí, tá vendo? O livro está levantando. Né? Muito bem. Então, envolveram o livro com ectoplasma, levantaram e desceram. Tá? Então, isso é uma levitação. Outro tipo de mediunidade de efeitos físicos. A chamada transporte. Primeiro, o que não é transporte? As pessoas usam mediunidade de transporte de 2 maneiras erradas. Certo? Errada, porque tecnicamente há uma nomenclatura correta. Certo? Então, uma das maneiras de dizer errado o transporte, eles dizem o seguinte, eu estava em casa, eu dormi, aí eu me transportei para outro lugar, porque eu tenho mediunidade de transporte. Eles dizem muito isso. Tá? Não, senhora, isso não chama-se transporte. Não, mas eu me transportei, tá bom, a senhora se transportou, mas vamos usar o termo certo. Segundo Kardec classificou, isso chama-se desdobramento.
Mas se quiser, pode ser desprendimento. Mas se quiser, pode ser viagem astral. Se quiser, pode ser projeção astral. Então, projeção, desdobramento, viagem astral, né? Tudo isso são sinônimos, mas transporte não. Transporte é outro tipo de mediunidade que eu vou mostrar. E tem uma brincadeira que o pessoal faz com transporte, né? Aí o indivíduo, assim, você frequenta a sessão mediúnica? Eu frequento, a minha esposa é médium. E eu frequento também, eu vou toda semana. Na realidade, eu sou só médium de transporte, eu levo ela e trago. Na verdade. Então, isso é uma brincadeira que costumam fazer também, né? Mas o que é mediunidade de transporte? É o seguinte. O espírito diz o seguinte, olha, eu vou trazer do jardim uma rosa, vou apanhá-la e vou colocá-la sobre a mesa. Certo? Quem fez esse bonequinho movimentando aí foi minha filha Denise, sabe? Então eu sempre gosto de dizer, né? É o neném do pai, está com 42 anos. Muito bem. Então aqui está... foi transportada ao objeto. Tá? Um outro exemplo. Os médiuns estavam no local, aí o espírito falou, eu vou transportar um pãozinho da padaria da esquina. Que interessante, eu vou transportar. Daqui a pouquinho o pão aparece em cima da mesa. Aí o pessoal, puxa, mas que fantástico. Assim, agora, o que é que está faltando, diz o espírito? Não sei, você que sabe, assim, bote o dinheirinho aí que eu tenho que botar na padaria, senão é roubo. Não vou roubar, né? Botaram o dinheirinho e tiraram e transportaram para a padaria. Tá? Bom, então isso é transporte, fenômeno de efeitos físicos de transporte. Outro, transfiguração. Aqui está o plano espiritual. Aqui tem um plano espiritual ao redor, que na realidade é um plano astral, porque tem corpo astral, certo? Então aqui está o espírito que vai se comunicar, né? E vai haver um fenômeno de transfiguração. O que é transfiguração? Um médium, ao receber a comunicação do espírito, ele se transfigura, ele assume a forma a aparência externa do espírito. Então, por exemplo, Divaldo Pereira Franco, ele está fazendo uma palestra, de repente ele se transfigura e a gente percebe a silhueta do Dr. Bezerra de Menezes através do Divaldo. Então, isso é um fenômeno de transfiguração. Para isso, precisa ectoplasma, que pode ser o médium ali que está doa ou outros médiums do ambiente que doam. Os espíritos pegam esse ectoplasma, né, e conseguem se aproximar do médium e o médium se transfigura. Assim, ó. Pronto. Está se transfigurando. Ok? Certo? Outro fenômeno de ectoplasmia. Estamos vendo, recapitulando, mediunidade de efeitos físicos. Tá? Então, sempre com ectoplasma. A chamada agênere, ou aparição tangível. O que é uma agênere? É uma materialização de um encarnado ou desencarnado. Como assim encarnado? Como assim encarnado? O indivíduo está dormindo ou descansando na Itália, na cidade de Pádua, e de repente ele pode ser visto em Lisboa. Certo? Pode ser visto em Lisboa. Então todo mundo vê, isso é uma aparição tangível, toca nele e vê. Isso é uma materialização que não é numa sessão mediúnica. Certo? Então chama-se agênere, uma aparição em qualquer local ou hora, independente de sessão mediúnica. Certo? Se alguém vê um espírito na rua e cumprimenta ele e bate um papo, isso não é sessão mediúnica de materialização. Chama-se um agênere. O médium pode ser inconsciente, pode não saber, e está doando ectoplasma. Tá? Aqui, por exemplo, Dona Biloca, seu Raimundo e seu Nicola estão na praça conversando.
Aí a dona Biloca diz o seguinte: puxa, que saudade do seu João, quanto tempo que ele nos deixou, etc, né? O seu João era uma pessoa muito querida, muito bondosa, etc. Tenho saudade do meu vizinho e amigo João, né? Aí acontece o seguinte, né? Tá lá o João, na dimensão extrafísica, e recebe um chamado mental da dona Biloca, do seu Ramon e do seu Nicola, né? E o que acontece? Vejam só, né? Ele, através de doação de ectoplasma, não sabemos de quem aqui, né? Ou de outras fontes, ele aparece. E o que diz a dona Biloca, que não é espírita, não acredita? Credo, parece o falecido. Só que não parece, era mesmo, né? Então isso é uma gênere, né? A gente usa os bonequinhos para gravar bem. Se for tudo teórico, fica mais difícil, né? E aqui, uma forma pensamento. O que é forma pensamento? Ou ideoplastia? É uma plástica, uma plasmagem pela ideia, pelo pensamento. Uma emanação mental nossa, ou de espíritos, e essa emanação, essa energia, recebe fluido vital, é vivificada por massa de fluido vital. E ela, vitalizada, vivificada, mantém-se com vida vegetativa temporária. Então se cria uma flor, tá? E com o pensamento e ela se plasma, é uma forma de pensamento. Há pouco tempo atrás, eu dei uma camisa amarelinha para o meu pai. Tá? Eu mentalizei a camisa amarelinha e meu pai recebeu a camisa amarelinha. Certo? Então, o espírito do meu pai, desencarnado, recebeu a camisa amarela que eu fiz de presente para ele. Tá? Aqui tem uma história que eu já contei aqui outras vezes, né? Para quem não conhece, estou apresentando o legítimo bicho-papão. Tá? Esse aqui é o bicho-papão real. Quer dizer, real porque foi plasmado por uma criança. Tá? Já contei essa historinha aqui, mas vou repetir para quem não conhece, pessoal da internet talvez. É o seguinte: Pedrinho estava nervoso na cama e cobria a cabeça com lençol porque tinha um bicho-papão no armário, na prateleira. E mãe, tem um bicho-papão ali, tem um bicho-papão ali. A mãe chegava, mas não entende nada da parte espiritual, chegava lá: meu filho, ó, tá vendo, ó, aqui, ó, não tem nada na prateleira, tá vendo? Não tem nada, bobagem. Mãe, tá ali o bicho-papão. Ó, fica quieto, dorme, tá? Etc. Então o menino chorava com medo. Um dia, a mãe do Pedrinho recebeu uma visita de uma prima de outra cidade que foi pernoitar lá e soube da história. E ela disse o seguinte: posso ir no quarto do Pedrinho? Claro, vem cá. Aí a prima foi no quarto do Pedrinho, olhou, saiu, chegou na sala e disse assim: olha, prima, tem um bicho-papão lá mesmo. Ah, pelo amor de Deus, vocês espíritas são demais, né? Tem bicho-papão não acreditando, né? Não, eu vou descrever para você o bicho-papão, né? E o menino descrevia o bicho-papão assim: olha, ele tem uma cabeça enorme, uma espuma muito grande na cabeça, uma língua bem vermelha e 2 dentões na frente. Ele dizia e chorava. E a prima descreveu exatamente assim. A mãe do Pedrinho ficou: meu Deus, mas que é isso? Você descreveu exatamente o bicho-papão do Pedrinho. Mas o que é isso? É um espírito? Não, isso é uma forma de pensamento. Sabe como é que foi feita a forma de pensamento? Mamãe ia trabalhar o dia inteiro. Quando chegava a noite do trabalho, o menino tinha tomado banho, tomado a sopa toda, que era ruim a beça, né, e tudo mais. Só que a babá dizia o seguinte: se você não tomar a sopa toda, o bicho-papão vai te pegar. À noite, vai na tua cama, vai te pegar. Porque eu falei com o bicho-papão, porque se você não tomar sopa, o bicho te pega. O bicho-papão, ele é assim, descrevia. Exatamente assim. Descrevia o bicho-papão. Certo? E o menino tomava a sopa
que tinha sal demais, era ruim, ele tomava a sopa toda por medo do bicho-papão. Tá? E a babá controlava o menino assim, ó, vai tomar banho agora, senão tu fala com o bicho-papão, eu vou te dar banho agora. E o menino obedecia. O que aconteceu? A prima dela fez a limpeza energética, movimentou mentalmente, diluiu aquilo mentalmente, controle mental, e levou o bicho-papão embora. E depois falou para a criança que o bicho-papão foi embora, não estava mais, etc, etc, etc. Isso não é um espírito, é uma forma pensamento que era vivificada, alimentada energeticamente pelo pensamento da criança, que acreditava piamente no bicho-papão. Certo? Agora vamos segundo tipos de mediunidade. Segundo grupo. Mediunidade de efeitos intelectuais. Não se observa nada físico. Psicografia. Psicomente, ou alma, né? Grafos, escrever. Então, é uma escrita ditada por um espírito. Pode ser consciente ou inconsciente. Aqui está o espírito. Né? Eles são exatamente assim, tem cabelos, olhos, roupas, né? Está no mundo, vivendo no mundo físico astral e vai se comunicar. Dona Eulália vai ditar um poema chamado Natal. Este médium aqui é um médium psicógrafo que escreve consciente. Ou seja, ele acompanha o que está escrevendo. O que ele escreve passa pelo córtex cerebral dele. Então o que acontece aqui? Ó? Aqui está pulsando o chakra coronário, que é uma região de concentração de energia no corpo astral, perispírito. E ele está captando por aqui. Captando pelo coronário, vai ao córtex cerebral e dá o controle e ele escreve. Vamos ver o que ele vai escrever? Ele escreveu, não sei se nota aí, o Natal. Ela disse Natal, mas ele escreveu o Natal. O sentido é o mesmo, a mensagem é a mesma, mas tem características do médium. Está correto, funciona assim. Certo? A maior parte das mediunidades são conscientes, tem características e peculiaridades do médium. Agora, vamos ver se ele fosse inconsciente. Ele está escrevendo em francês, em inglês, de trás para frente. Eu lembro que tem tipos intermediários. Esse é só o exemplo extremo. Mediunidade de psicografia inconsciente. O que acontece? Aqui está o chakra humeral. Além dos 7 principais, há dezenas de outros chakras. Esse chakra humeral recebe automaticamente a escrita. Reflexamente do chakra humeral é captado pelo cérebro e o indivíduo toma consciência. Mas, secundariamente, o impulso vem pelo chakra humeral. Aí, no caso, ele vai escrever Natal. Certo? Escrever Natal. Psicofonia. Fono, falar. O médium está falando. Tá? Se ela for consciente, mesma coisa, capta pelo chakra coronário. Ele diz, estou muito bem. E ela está dizendo, estou feliz. Que é a mesma coisa. É o mesmo sentido. Tá? Mas ela não está reproduzindo mecanicamente. Ela está captando o sentido, está informando. Certo? Se ela fosse médium inconsciente, o espírito estaria dizendo, estou muito bem. E ela estaria dizendo, estou muito bem. Até os pontos de exclamação são 4. Tá? Vejam que o espírito não precisa estar muito próximo. Ele pode estar mais distante.
Tem até a chamada telemediunidade, uma forma meio rebuscada de dizer que a mediunidade é a distância, certo? Bom, no caso, faltou aqui mostrar, no caso de ser inconsciente, está recebendo aqui pelo chakra laríngeo, ligada à laringe e às cordas vocais. O médium está falando direto. Chico Xavier, que era mineiro, dizia o seguinte: tem um trem aqui na minha garganta. Quando eu li isso a primeira vez, achei que ele estava falando de trem mesmo. Depois é que eu entendi que mineiro fala trem. Eu estive fazendo palestras agora em Minas Gerais, né? Então a senhora que nos recebeu, ela disse que eu esqueci 2 trenzinhos aí na farmácia. Né? Ela tinha esquecido 2 remedinhos na farmácia, 2 trenzinhos. Né? Interessante. Bom, xenoglossia. Xeno quer dizer estrangeiro. Por exemplo, aqui em Florianópolis, todo mundo é receptivo, educado, quase todos, né? Muito carinhoso com os estrangeiros e também com os vizinhos paranaenses e gaúchos. Mas tem gente que não gosta de gaúcho. Então, eu tenho simpatia por todos eles, não tem nada contra, mas tem gente que não gosta. Então é um xenófobo. Fobo é aversão, né? Então devia ter xenofobia. Tem gente que não gosta de argentino. Aliás, temos um argentino excelente aqui na casa, que é o Salinas, né? Então isso é xenofobia, xeno estrangeiro. O que é que interessa isso? É para gravar. Glosso quer dizer língua. Né, da professora daí? Glosso quer dizer língua. Então, xenoglossia, língua estrangeira. Mediunidade em língua estrangeira. Aqui está. Que língua é essa? Vocês já vão ver. Tá? Que língua é essa? Chico Xavier recebeu essa mensagem. Tá? Recebeu essa mensagem e ninguém entendeu nada. Aí o Emmanuel se comunicou e disse o seguinte, mais ou menos o seguinte, falando no voz, né? Se enfileirardes de baixo para cima e de trás para frente, verás que é um texto em xenoglossia em inglês, em uma xenoglossia invertida, certo? E essa comunicação é porque está presente alguém que vem buscar confiança na mediunidade e acreditar, porque perdeu um grande amigo, e ele é professor de inglês, está presente entre nós. O Emmanuel falou, né? Aí, vejam só. Eu vou colocar, separando palavra por palavra. Ainda é difícil, mas se olhar de baixo para cima e de trás para frente, vamos ler aqui, ó. My brothers, meus irmãos, e assim por diante. Então veja que o Chico recebeu isso rapidamente, em xenoglossia invertida, né, com velocidade. Né? O que foi curioso, inclusive, é o seguinte, é que o professor de inglês, e depois a mensagem continua, que o professor de inglês, ele disse no final que ele não acreditava, porque o texto tinha um erro gramatical. É verdade, né? É verdade. Quer dizer, tem gente que não tem jeito, né? O espírito pode se comunicar, aparecer, ele vai pensar qual foi a ilusão, o truque. Né? Muito bem. Aqui está o texto. Ó. My brothers, our generous father. Aqui está o texto em inglês. Isso é um fenômeno intelectual, muito intelectual, né? Não há ectoplasmia, é um fenômeno mediúnico, de efeitos intelectuais. Aqui outro caso. My dear and generous friend, meus queridos e generosos amigos, né? Emmanuel. Então também em inglês invertido. Outra mensagem. Vidência mediúnica. Botei um ponto de interrogação aqui, porque há quem diga que vidência não é mediunidade. Tem muitas maneiras de entender. Nós entendemos que contato com o espírito, viu o espírito é mediunidade. Intercambiou com o mundo espiritual a mediunidade. Certo? O que existe é outra coisa, que é clarividência, ou que é um fenômeno paranormal ou anímico, como dei o exemplo antes, que não é mediunidade. O indivíduo não acredita em espírito, nunca viu espírito e tem clarividência. Vai para um laboratório, na Duke University, Carolina do Norte,
o professor Joseph Banks Ryan e sua esposa Louise Ryan fazem pesquisas de, por exemplo, clarividência. Então a máquina embaralha cartas, as cartas saem na sala seguinte, fica um grupo de controle aqui, o sensitivo controla ali, ele está vendo as cartas do outro lado da sala e está dizendo a sequência das cartas. Ele está vendo claramente. Não é mediunidade. A não ser que o espírito diga para ele, ó, saiu tal carta. Aí sim. Mas não, ele tem uma clarividência. Ele vê com seus olhos espirituais. Aqui então um fenômeno de vidência mediúnica. Normalmente há um desdobramento ou despreendimento, há um desacoplamento do corpo astral, do perispírito e o chakra frontal, também chamado chakra cerebral. Aliás, o chakra cerebral confunde, porque parece que é o coronário, mas chama o frontal aqui de cerebral também. E ele com ele acessa aqui o espírito. E está aqui a Dolores, o espírito que vai se comunicar, ele está vendo e descrevendo. Isso aqui não é evidência mediúnica, é uma clarividência. O sensitivo se desdobra e vai a outro local. Alguém chega a ele e diz o seguinte, meu filho está em Áquila, na Itália, onde houve um terremoto. Eu estou muito preocupado. Eu sei que o senhor tem essas qualidades, essas percepções espirituais, paranormais, não sei, não entendo disso. Mas o senhor pode ajudar a saber se meu filho está bem? Ele se concentra, se desdobra e vê. E diz o seguinte, ele se desdobra, vai até Áquila, que é instantâneo, né? E ele diz o seguinte, não se preocupe, aqui está o corpo dele, né? Não se preocupe, ele está a salvo. Muito bem. Intuição. A audiência mediúnica, o indivíduo ouve também pelo frontal. Tudo que é ligado a sentidos é pelo chakra frontal. Certo? Então, pelo chakra frontal, ele também ouve. Tem conexão com os ouvidos aqui. Então, ele está escutando boa noite. Só que ele está ouvindo, os outros não estão ouvindo. Porque senão seria efeitos físicos. Aí é efeitos intelectuais. Intuição. Sinto que devo buscar a Aninha mais cedo hoje. Então está com essa percepção. Que pode ser uma percepção anímica da pessoa, ou pode ser mediúnica. Um espírito amigo se aproxima, tentando transmitir, e a pessoa sente, não vê o espírito, não ouve o espírito, não recebe mensagem, mas tem aquela sensação, tem aquela intuição. Transcomunicação. Aqui no ICEF temos um grupo que estuda transcomunicação. Transcomunicação instrumental é com aparelhos entrar em contato com os espíritos. E transcomunicação mediúnica seria a mediunidade comum. Essa divisão aqui, é uma classificação dada não pelos literatura espírita clássica, mas pelos transcomunicadores, que diz, não, existe a TCI, que é transcomunicação instrumental, existe a TCM, que é transcomunicação mediúnica. Uma outra forma de classificar, só para conhecer o termo. Aqui aparece no computador, pai, estou vivo. E se o pai não conhece nada, já larga, esse computador está enfeitiçado. Coitado do filho, está querendo se comunicar com ele. Fundamental para quem tem a sensibilidade mediúnica, que a mediunidade não domine a pessoa, mas que a pessoa controle a sua mediunidade. Para isso tem os cursos. Por exemplo, o Coen ou outros cursos de mediunidade.
Qual é a finalidade da mediunidade? Conhecimento, amor ao próximo e sabedoria. Sábio não é um muito inteligente, nem um cientista. Sábio é aquele que tem conhecimento e amor. Sabedoria é junção da intelectualidade com amor. São as duas asas da evolução espiritual. E um indivíduo sábio é aquele que usa inteligência e amor. Bom, agora vamos ver o seguinte. A comunicação intervivos. Se diz comunicação mediúnica intervivos, mas não é muito correto, porque mediunidade é sempre com espírito. Mas está aqui. Comunicação intervivos, alguém pode pensar que é telefone, né? Ah, comunicação intervivos, vou ligar para o meu primo. Não, comunicação anímico-mediúnica intervivos, tá? Bem, não evocar espíritos. Isso aqui é muito comum a gente escutar das pessoas. Olha, vocês não podem se comunicar com os espíritos, porque na Bíblia está escrito não evocar espíritos. Certo? Então, o que é que a gente responde para essas pessoas? Bem, isso foi dito no Velho Testamento. No Velho Testamento. E no Velho Testamento existem muitas coisas que foram alteradas, modificadas e invertidas completamente. No Velho Testamento se dizia, se alguém te fez o mal, faça o mal para ele. Olho por olho, dente por dente. Era a lei mosaica, era a lei de Deus na época. Era vigente isso. Se alguém te prejudicou, prejudique ele. Olho por olho, dente por dente. Essa era a lei dos homens e eles entendiam que a lei de Deus era assim. Nessa época, comunicar-se com espíritos era extremamente contraindicado. Certo? Porque essa comunicação de uma forma irresponsável, popular e aberta era extremamente perniciosa e perigosa. Certo? Por isso houve, na legislação ali, aquela proibição temporária. Tá? Você vê no Velho Testamento, por exemplo, a identificação de quem era o chamado Deus da época, que era o Jeová. Quem era Jeová? Era a nossa concepção do amor do universo? Não. Era a nossa concepção da sabedoria que banha o macro e o microcosmo? Não. Quem era Jeová? Jeová era o espírito que comandava a ferro e fogo o povo judaico, com dureza. Era um espírito que, vamos identificá-lo. Quando houve aquele enchente local, chamado dilúvio, que pensava que é um dilúvio do mundo inteiro, mas não, né? Local, daquela região. Noé fez aquela arca, botou um bichinho aqui, um bichinho ali e tal, e ficaram na arca até que as águas baixaram. Quando as águas baixaram, Noé bateu com a arca no Monte Ararat, certo? Bateu no Monte Ararat e deve ter colocado o dedinho assim para ver se estava a pé, né? E viu que dava pé e saltou. E foi agradecer a Jeová. O que é que ele fez? Ele armou ali um altarzinho de sacrifício, colocou uns frutos, acendeu fogo para queimar os frutos, pegou o pobre de um carneirinho, sangrou o carneirinho, matou o carneirinho e o sangue escorria ali naquele altar. Ele estava oferecendo para Jeová. Até aí, o absurdo é mais ou menos compreensível. Só que está escrito, sabe o que na Bíblia? Está escrito uma coisa arrepiante. Jeová veio, compareceu. Jeová compareceu, vírgula. Inalou, meu Deus. Inalou, vírgula. E se satisfez, ponto. Não é de arrepiar? Se isso foi real, era um espírito daqueles mais ligados à parte material, que sugava fluido vital e comandava com dureza aquele povo, até quem precisaria. Né? Então, esse era o Jeová. Certo? Então, essas eram as leis deles.
necessárias para a época. Né? Ó, no Deuteronômio, na Bíblia, no Velho Testamento, que está escrito não invocar espíritos, no capítulo 17, o que é que está escrito no capítulo 17? Está escrito o seguinte, para identificar quem era o espírito que dizia essas coisas. Aquele que cometer idolatria. O que é cometer idolatria? Jeová dizendo, aquele que adore outro que não sou eu, o seu Deus. O Deus dos exércitos, o Deus dos hebreus, né? Aquele que cometer idolatria deve ser levado para fora dos muros da cidade e morto por lapidação. O que é isso? Jogar pedra nele até matá-lo. Morto por lapidação. E dá uma receitinha ainda. Quem deve jogar as 2 primeiras pedras foram aqueles que testemunharam a idolatria. Quer dizer, quem fofocou e disse que estava adorando o outro, esses 2 vão jogar as 2 primeiras pedras. Muito estranho, tá? Então, esse era o Jeová da época. Então, não tem nada a ver com a nossa concepção do Deus, amor, inteligência universal. Agora, se alguém precisa de um texto bíblico que fala que pode comunicar nos espíritos, tá? Você pode encontrar no Novo Testamento. No Novo. Onde está escrito na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1, o que é que está escrito? Está escrito o seguinte: não creais em todos os espíritos. Não creais em todos os espíritos. Está afirmando que tem espírito, para começar. Não creais em todos os espíritos. Mas, vede se eles são de Deus. Ok, isso. Então tem espírito, não acredito em todos, porque alguns são bondosos, inteligentes e de Deus. Certo? Interessante. Isso aconteceu, inclusive, com uma entrevista que eu tive que dar na televisão, uma ocasião, que alguém me colocou essa pergunta. Não, está escrito na Bíblia, não invocar espíritos. Aí eu disse, então, se orar na Bíblia, porque eu tinha anotado, né? Não sei de cor aqui, a primeira epístola de João, capítulo 4 e 1, e leia para os telespectadores. Estava escrito isso. Né? Então, não há problema, não há nenhuma dificuldade com questões de textos bíblicos. Está muito claro isso. Bem, existem algumas evocações inconscientes. A pessoa não sabe que está evocando o espírito. Aliás, o termo evocar e invocar é um pouco diferente. A evocação é uma coisa técnica, correta, dentro de critérios filosóficos e com finalidades superiores. Invocar é uma concepção mais popular e inadequada, uma comunicação incorreta, uma invocação. Então, evocação teria esse sentido. Bem, exemplo de evocação inconsciente. Cérebro, aqui tem os nossos corpos espirituais. Bom, então aqui no meio, e aqui já está a zona do espírito. Daqui para cá tudo seria parte espiritual. Nós temos no inconsciente passado, que registros de vidas anteriores, histórias que estão aqui dentro, que a gente não se lembra, mas estão ali no inconsciente das vidas anteriores. Aqui dentro tem arquétipos, que podem sair em certas circunstâncias, expansão de consciência, etc. Então vejam só o seguinte, temos barreiras que não deixam de ter acesso a elas. Mas, quando há uma expansão da consciência, esses registros escapam, porque alarga aqui os canais anímicos. Então, tá vendo? Tocou uma siretinha? Uma cornetinha? Então vamos ver novamente. O indivíduo escutou essa corneta, certo? Ele estava assistindo uma parada, tá? E de repente ele se emocionou com essa corneta. O que aconteceu? Ele tinha dentro do seu registro aqui essa cornetinha. Ele já foi corneteiro, certo? Já tocou corneta.
E quando ele vê, ele se emociona. Pode ser uma gata de fora escocesa também, né? Pode ser qualquer coisa diferente. Aqui está um indivíduo lá tocando e ele emociona-se com isso. Certo? Nesse caso aqui, ele pode estar fazendo uma evocação inconsciente de um espírito daquela época onde ele tocava corneta lá na Espanha. Certo? Então, quando ele viu o indivíduo tocar, ali passando ali na vila, tocando, ele se emocionou, fez aquela expansão, né? Aquele arquivo veio para a superfície e ele inconscientemente chamou uma pessoa amiga sua que vivia na Espanha que tocava corneta com ele. Certo? Uma evocação inconsciente. Agora, evocação consciente. Nós vamos chamar um espírito. É diferente. Quem faz isso? Kardec fazia. Certo? Pode se chamar um desencarnado ou um encarnado também. Os desencarnados. Quando ela é bem orientada, correta, ética, ou quando ela é mal orientada. Bem orientada é para tratamento de um enfermo espiritual. Um espírito que está necessitado, a gente o chama para ajudá-lo, juntamente com os mentores espirituais. Permissão dos mentores, ou seja, sintonia com os mentores. Não é assim, ei, mentor, posso chamar? Não, não é assim. A gente faz a reunião, faz a sintonia e tem uma pessoa que nós queremos ajudar. Como conectamos com os mentores antes, aquilo que ocorre na sessão é com o acompanhamento dos amigos espirituais. Com conhecimento do mecanismo, ou seja, tem que ter estudo, tem que ter fraternidade, amor no coração, objetivo superior e firmeza, saber o que está fazendo. Ou mal orientada, tá? Que não é com todos esses fatores. Isso vai atrapalhar o desencarnado. Ah, eu vim aqui porque eu quero notícia de meu pai que morreu. Não, a gente não pode chamar teu pai, certo? Porque ele pode não estar preparado, etc. Então isso pode perturbá-lo, pode gerar reações, até espíritos que se fazem passar pelo seu papai. Tá? Chamar encarnados. Por exemplo, nós nos reunimos, a Dona Maria pede ajuda para o seu filho Joãozinho. Ele está com problemas assim, assim, assim. Então nós fazemos a reunião aqui, mentalizamos, encaminhamos os espíritos doentes e tal, e nós mentalizamos o Joãozinho, certo? E o Joãozinho, lá que tem 14 anos, chega, né, e diz assim, olha, eu estava vendo televisão e de repente, como é que eu estou aqui? E a gente conversa através do médium com o Joãozinho, certo? Bem orientada ou mal orientada é o mesmo critério. Firmeza, amor, conhecimento, finalidade superior. Para que serve isso? Promover a retirada de núcleos. Como assim? O Joãozinho tem um determinado problema, um registro no seu inconsciente, que nós vamos trabalhar energeticamente naquilo. Nós vamos remover aquilo, certo? Retirar aquilo, aqueles registros energéticos, e substituir por outros conceitos ou outras informações, né? Joãozinho, se lembra que você disse que sua mãe não gosta de você? Olha, nós vamos fazer você se lembrar no momento que ela chorou que você caiu da bicicleta, no momento que ela te ajudou a fazer aquilo, no momento que ela ficou tão contente que você tirou o primeiro lugar naquela prova, e assim por diante, né? A gente vai substituindo isso. Tá? Naturalmente são casos sérios, não é por bobagem que se faz, né? Qual é a condição básica para ver uma evocação? Permissão. Ninguém vai evocar ninguém encarnado nem desencarnado por um motivo fútil, certo? Tem que haver um pedido de alguém, tem que ser analisado se o pedido é justo,
se é válido, se é construtivo, se vai fazer bem. O que facilita uma evocação, tanto de um espírito quanto de um encarnado? O indivíduo espiritualizado, é mais fácil. Porque o corpo astral dele se desdobra mais facilmente. Mas mesmo em casos de ele não ser espiritualizado, pode-se conseguir. Segundo, indivíduo treinado e experiente. Pode não ser espiritualizado, mas ele pode ter uma experiência nessa área. Nesta vida ou noutra vida, ele já se desdobrava. Treinamento anímico-mediúnico. Indivíduo em estado alterado de consciência, ou seja, quando a pessoa está num estado alterado de consciência, por exemplo, fazendo uma yoga, recebendo um reiki ou outras circunstâncias, esse estado alterado de consciência favorece o seu desdobramento e a sua comunicação. Cochilando é mais fácil, dormindo é mais fácil, meditando, orando, em concentração ou sob efeito de drogas, que não é recomendável, é extremamente perigoso, errado, mas ele pode se desdobrar e se comunicar. E deve estar geralmente mal acompanhado. Evocação de vivo por engano. O que é isso, evocação de vivo por engano? Suponhamos que uma pessoa faça a evocação do Pitágoras, certo? Pitágoras, eu tenho aqui uma prova de matemática que eu vou fazer, muito difícil, etc. Minha vida profissional depende disso, me ajude e tal. Então ela faz uma sessão, errado, né? Mas ela faz a sessão mediúnica para chamar o Pitágoras. Só que o Pitágoras já reencarnou, é um menininho de 3 anos de idade, está vivendo lá na França, né? O que acontece? O que acontece? Mesmo que já tenha reencarnado, pode, quer dizer que pode comparecer na personalidade antiga. Se esse menininho estiver dormindo, etc., pode acontecer que ele se desdobre e se manifeste na personalidade antiga. É como um espírito na sessão. Olhem para mim. Estamos vendo um peruano, dos Andes, tal. Fui Inca. Agora, olhem bem para mim e se concentrem. Eu vou mostrar na encarnação anterior, quando eu conhecia vocês. Um índio brasileiro, certo? Penacho e tudo mais. E assim por diante. Então ele sintoniza naquela personalidade anterior e se expressa. Para baixo, para cima. Isso. Efeitos colaterais. Essa palavra efeitos colaterais não está no livro dos médiuns, tá? Isso aí a gente criou, né, por causa da profissão, efeitos colaterais. Discretos. Então diz os inconvenientes de uma evocação mal inadequada, tá? Efeitos colaterais discretos. Sono no evocado no início da evocação. Um vivo, né? Sono no evocado no início da evocação. De repente o indivíduo está estudando, dá um sono danado. Pode alguém, às vezes, estar o evocando. Cansaço físico depois da evocação. Ele se desdobra, se comunica e fica muito cansado. São efeitos colaterais discretos, né? Efeitos colaterais mais profundos. Reações psicológicas no evocado. Então, aquele indivíduo que foi evocado tem uma reação psicológica prejudicial. Ficam lembranças inconscientes. Exemplo, caso do testamento. Kardec conta, no livro dos médiuns, que uma jovem francesa, sobrinha de um rico homem, que não tinha nenhum filho, que estava no final da vida, ela sabia que ele ia fazer um testamento. Sabia que ia fazer um testamento. Então ela, muito curiosa, Kardec conta no livro dos médiuns,
ela resolve, numa sessão mediúnica, não espírita, evidentemente, chamar o tio. E o tio comparece, evocado: me chamaste, minha sobrinha? Sim, tio, tal. É que eu estava muito preocupado, interesse puramente material, estava muito preocupado com o seu testamento, e eu queria saber se eu vou ser agraciada com alguma das suas terras, das suas fazendas, enfim, tantos bens que o tio tem. E o tio disse assim: pois é, mas que estranho esse chamamento, né? Mas tudo bem, eu quero te comunicar que você vai receber, sim, muitos bens meus, muitas terras, etc, etc, etc. E ela ficou muito contente. O que aconteceu é o seguinte: depois de um tempo, ela recebe a visita do tio. E ela fica felicíssima. Só que o tio estava sofrendo uma reação psicológica da evocação não ética. O que o tio diz? Olha, eu vim aqui te dar uma notícia. Ela disse: sobre o testamento? Exatamente, sobre o testamento. Pois é, sabe que eu tinha feito um testamento até há pouquíssimo tempo atrás, onde eu tinha deixado para você muitos bens, muitas terras e tudo mais, e até para outros sobrinhos. Mas aconteceu esses dias à noite, eu tive um pesadelo, fiquei meio confuso, eu te vi no pesadelo, e eu resolvi, sabe fazer o quê? Eu resolvi fazer as pazes com Deus. Como assim, tio? É que já fiz o testamento, já registrei, vou doar tudo para instituições de caridade. Para ela que receber, acabou perdendo tudo, né? Porque é uma demonstração de que uma evocação com interesse puramente pessoal. Repercussões espirituais sobre o evocador. O que pode acontecer com a pessoa que faz a evocação errada? Microfone? Desliga esse aqui. Alô? 1, 2, 3. Tá bom. E agora? O que eu faço? Como diz o italiano, como posso falar? Estou... Bem, repercussões espirituais sobre o evocador. Quanto menos ética, maior a reação negativa. Quanto menos ética, espíritos mistificadores vêm e dizem: aqui sou teu tio. Espíritos brincalhões, espíritos confusos, ou espíritos maldosos mesmo. O livro dos médios conta o caso dos pintacilgos. Procurem lá, nesse capítulo, evocação e tal, o Kardec conta a seguinte história. Era uma vez um senhor que estudava mediunidade, e ele tinha um jardim na sua casa, umas árvores, e tinha um ninho de pintacilgo. E ele estava encantado com um ninho de pintacilgo, tinha vários ovinhos e alguns filhotes nascendo, ele olhava lá diariamente. Aí um dia aconteceu o seguinte: naquele final da tarde, ele não achou o ninho. Ele ficou muito preocupado. E quando chegou na sessão mediúnica, ele teve a infeliz ideia de evocar a mãe dos pintacilgos. Está no livro dos médios isso. Evocar a mãe dos pintacilgos. E o Kardec diz o seguinte: que a mãe dos pintacilgos compareceu, falando muito bem francês, compareceu dizendo o seguinte: senhor, bondoso senhor, não se preocupe com os meus filhinhos, eles estão vivos. O que aconteceu foi um gato, não, mas o gato só pulou, tropeçou e derrubou o meu ninho, e esse ninho foi pelo vento debaixo dos espinheiros, lá no final, levado, preso junto à cerca. E era de noite. Ele ficou ansioso, quase não dormiu. No dia seguinte, ele se levantou cedinho e foi buscar perto do espinheiro e achou o ninho com os filhotes. E assim, tá vendo? Tá comprovado mesmo a comunicação da mãe dos pintacilgos. O que aconteceu, gente? Foi um espírito bondoso, brincalhão, que ficou com pena do homem. Coitado, ele está acreditando mesmo, né? Como eu estou vendo o que aconteceu, eu vou dizer: eu sou a mãe dos pintacilgos, meus filhinhos estão bem, e se comunicou. Kardec tem a seguinte frase: evoques um rochedo
e ele te responderá. Certo? É preciso ter critério, bom senso, conhecimento, senão a gente compra gato por lebre. Certo? Aqui está a dona Pintacilga, né? E aqui está ela com seus filhotes. Contraindicações medicamentosas? Não. Contraindicações da evocação de vivos. Não se deve evocar pessoas muito debilitadas, enfermos graves perto de coma, assim, né? Bebezinhos, ou pessoa em atividade arriscada atividade mental. Imagina fazer a evocação um corredor de Fórmula 1 no meio da corrida. Vai atrapalhá-lo. Claro que ele tem uma proteção espiritual. Mas se muitas pessoas fizerem isso, pode dar sono no início da evocação, cansaço no final e outras coisas. Tá? Quando que o medicamento é ineficaz? Quando que não funciona? Quando o espírito não quer. Ou não pode. Porque às vezes ele não quer se comunicar. Tanto encarnado quanto desencarnado. Ou ele não pode. Então, se foi feito sem critério, sempre haverá problema. Qualidade. Quase sempre a qualidade é inferior à comunicação de um desencarnado. Eu já estou mudando esse quase sempre para às vezes, sabe? Às vezes a qualidade é inferior à comunicação do desencarnado. Porque nós temos visto pessoas encarnadas se comunicando na sessão, falando tranquilamente um bom diálogo. Mas originariamente está assim. Para que serve isso? Para estudo, para dinamizar o amor, para ajudar alguém. Então, em resumo, era isso que nós queríamos conversar com vocês. Nós temos aqui uns 8 minutinhos para alguma pergunta, se alguém desejar fazer. Aguinha está incluído no bônus hora. Ok. Bom, amigos, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre mediunidade, qualquer pergunta, se a gente souber, a gente responde, fique à vontade. Algum exemplo, alguma situação. Também na internet, né? Não sei se vai dar tempo, porque o pessoal estava acompanhando e raciocinando, né? Mas a gente deu assim, em linhas gerais, uma ideia sobre essa questão, né? O pessoal de outras cidades, às vezes, quando desejar, a gente pode levar essa palestra também às outras cidades, né? Pois não. Passa o microfone para o professor Adair, para que o pessoal da internet escute a sua pergunta. Doutor Ricardo, acho que gostei muito da palestra, bastante esclarecedora, né? E uma colocação em relação ao ectoplasma, né? Tipo assim, a pergunta mais está relacionada em relação ao fato da gente ser ou não ser médio em diferentes graus, né? Haja visto que o ectoplasma, de uma forma geral, ele é o benefício do indivíduo ou dos indivíduos que estão ali numa reunião, numa mesa, numa reunião mediúnica ou coisa parecida. E principalmente em relação ao mau uso desse ectoplasma, né? No sentido que, se você tem e produz, se você não utiliza, isso vai ter uma consequência, né? Então, eu me refiro mais, seria como tipo assim, o óleo de um carro. Você tem que usar e tem que trocar. Se você não usa, não troca, isso leva a um dano na mecânica que, em maior ou em menor tempo, pode vir a comprometer o motor. Por quê? Atrelando a isso as diferentes doenças que pode estar acometendo os indivíduos, do qual a nossa medicina ela não consegue dar um diagnóstico correto e nem os exames ou
os métodos laboratoriais mais sofisticados também não conseguem diagnosticar, né? Então, algum comentário em relação a isso, as consequências que tem de você muitas vezes ter esse dom ou essa habilidade e não ter a noção naquele momento de estar utilizando de uma forma adequada quais os benefícios que isso pode estar trazendo de uma forma bem orientada ou os malefícios. Exato. Nós produzimos ectoplasma constantemente, mesmo porque nós temos um reservatório de ectoplasma muito grande no corpo etérico ou duplo etérico, né? Basicamente ele é composto de fluido vital, de energia vital, de bioenergia, né? Há também algumas referências que na própria mitocôndria, no próprio metabolismo, onde se produz energia, ali também se produz ectoplasma. O que acontece é o seguinte, como o Adair colocou muito bem, a gente pode dinamizar e orientar esse ectoplasma, movimentando essas energias para auxiliar o próximo, para a gente nos beneficiar também em termos de saúde e tudo mais. A pessoa que não cuida do seu pensamento, da sua atitude, da mobilização da sua energia mental, ela começa esse próprio ectoplasma acaba lhe fazendo mal, certo? Ou aqueles que estão ao redor. Então é muito comum as pessoas adoecerem por causa desses distúrbios ectoplasmáticos, né? Quando duas pessoas estão se comunicando, existe um fluxo de ectoplasma entre uma e outra, tá? Então esse é um veículo de energia que prejudica um ou ao outro, esse fluxo mental que pega um caminho, né? Que pega um caminho para onde ele vai seguir por esse caminho, vai se apoiar, que é o próprio ectoplasma, entre o outro, né? Então o estudo do ectoplasma é super importante. Existem alguns livros específicos sobre ectoplasma, né? Mas foi muito bom você fazer esse adendo, sim. Muito bem. Alguém da internet tem alguma questão? Ah, é? Ok. Nossos agradecimentos ao pessoal também. Alguma pessoa conhecida, sim, mas... A Sara de Fortaleza, Fred de Itapema, Cida Melo de São Joaquim, Erivaldo de Niterói, né? Isso. Carlos Lopes, Minas Gerais. Feira de Santana, Bahia. Ok, um abraço a todos, né? Muito bem, amigos. Bom, e parece que mais alguma questão antes de a gente encerrar? Bom, então nós vamos encerrar a nossa reunião. Vamos agradecer nossos amigos espirituais pela assistência, pelas energias aqui derramadas, que possamos levar aos nossos lares flores energéticas aqui distribuídas, coloridas, perfumadas, possamos agasalhar essas flores junto a nós, junto ao nosso peito, sentir a integração dessas pétalas luminosas nos nossos corpos energéticos, agradecendo carinhosamente esse presente amigo de tantos colaboradores que aqui estão. Gotas de luz caem sobre nós, presentes aqui, presentes na internet. Essas gotas possam ser absorvidas pelo nosso coronário, no alto da nossa cabeça, descerem, circularem por todos os nossos corpos energéticos. E que tenhamos uma noite tranquila, fraterna e um bom sono mais tarde. Obrigado a todos.